18 de abril de 2023. A lei ou a jurisprudência italiana nunca estabeleceu que quem nasceu antes da unificação da Itália não era italiano. Essas palavras são do conhecido advogado e escritor italiano Marco Melloni. Entretanto, há já algum tempo, o Consulado-Geral da Itália em São Paulo vem indeferindo pedidos de reconhecimento da cidadania italiana iuris sanguinis a descendentes de imigrantes nascidos antes de 17 de março de 1861, que é a data da proclamação do Reino da Itália, mesmo que tenham ali vivido e casado posteriormente sob o governo do rei. As quatro chiacchiere de hoje reúnem 4 integrantes de uma mesma família com 10 requerentes, que depois de aguardarem por 14 ou mais anos na fila da cidadania do Consulado de São Paulo, receberam há alguns dias atrás aí um inesperado não. Todos assinam Bonesso e descendem de Giovanni Bonesso, nascido em Marcon, província de Veneza, em 11 de setembro de 1866. Pouco mais de 5 anos após a unificação, mas menos de um mês antes do Tratado de Paz de Viena e o consequente plebiscito, que anexou o Vêneto ao Reino da Itália. Acompanha os nossos convidados o advogado Armando Ferreira, que depois nos fornecerá algumas informações mais técnicas sobre a questão. Inicialmente, nós queremos ouvir os diretamente interessados, suas informações e principalmente com que ânimo eles receberam essa negativa do consulado. E nós vamos começar com a Nathalie. Boa noite. Por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite e a visibilidade que esse convite trouxe para o nosso caso. Meu nome é Nathalie, eu sou advogada, sou procuradora municipal, sou bisneta do Giovanni Bonesso. Nosso grupo de requerentes para a declaração e reconhecimento da cidadania é um grupo grande, ele é um grupo de 10 pessoas. A nossa saga, vamos dizer assim, no Consulado de São Paulo, ela começou em 2009, com a minha irmã Lígia, que também está aqui hoje com a gente, presente nessa entrevista. A Lígia nos inscreveu na fila do consulado, né, como se diz popularmente, para que a gente conseguisse apresentar a documentação e conseguisse o reconhecimento da nossa cidadania. E a Lígia fez isso porque um primo nosso, descendente também do mesmo tronco, ele tinha recentemente conseguido a declaração e o reconhecimento da cidadania. E assim ficamos esse tempo todo na fila, até que em 2020 o processo começou a se desenvolver novamente. Então é isso. A gente, em casa, sempre ouviu histórias da Itália, sempre ouviu histórias do meu avô, do meu bisavô que veio de lá, que serviu o exército de lá na cavalaria, e por conta disso ele era um bom cavaleiro aqui no Brasil. Isso ajudou muito ele, porque ele foi agricultor aqui. Também ouvíamos que ele trabalhava no porto, que era um homem muito forte, apesar da baixa estatura. E sempre esteve presente na nossa vida de criança e depois de adulto, as histórias da Itália, tanto pelo lado paterno de meu pai, como pelo lado materno também. Então é isso, é a saga de uma família de 10 pessoas buscando, né, a declaração de um direito que a Itália nos concede. Obrigado, Nathalie. Agora vamos ouvir a Lígia.
Boa noite, tudo bem? Muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar falando do nosso caso aí. Desde 2009, nós estamos na fila. Quando conseguimos os documentos, né? Porque o bisavô do meu pai, o Giovanni, quando meu pai tinha 3 anos, ele faleceu. Então, a história dos antepassados italianos da família paterna do meu pai era muito difícil de conseguir, mas da materna não. Então, mas a mulher não tinha direito de passar a cidadania, né? Era um processo mais complicado. Agora não, que tem um processo judicial que eu acho que é mais fácil. Mas na época que a gente começou a procurar a documentação, e a gente foi para o lado do Giovanni. E quando eu coloquei o nome na fila do consulado, em 2009, foi colocado de onde ele veio, o número de descendentes, né, que queriam a cidadania. E aí, quando chegou essa negativa para a gente agora, a gente ficou sem chão, totalmente passado, porque todos esperavam muito essa cidadania, né? Eu tenho 4 filhos também, e aí a gente sempre teve esse sonho de ter a cidadania. E aí, quando chegou essa negativa, nós ficamos, assim, perdidos. Não é fácil receber uma notícia dessa depois de uma longa espera de tantos anos, né? 14 anos, correndo atrás de toda a documentação, né? Indo atrás de tudo, que não é fácil, também gastando um dinheiro atrás disso. E aí, depois, quando veio essa negativa, a gente ficou perdido, e nesse meio que a gente conhece muita gente, uma tradutora muito querida nos indicou a doutora Gabriela, que foi onde a gente conheceu a doutora Gabriela para nos auxiliar nesse caso, porque a gente ficou assim, sem chão mesmo na hora que recebeu essa negativa. Vamos ver, obrigado, Lígia. Vamos ver o que nos diz o, o Armando, né? Ah, não. Armando é o advogado. Desculpe, troquei as bolas aqui. Vamos ouvir o Tony. É o Tony. Boa noite, Desidério, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Prazer, eu sou o Tony, sou professor de História, também tenho 3 filhos, estava super da expectativa aí de poder mandar eles para a Itália, para fazer acabar de fazer um estudo, ou entrar num programa misto aqui entre Brasil e Itália, e colocar um pouco de areia aí no nosso caminho, né, Desidério? Como é que você enfrentou isso aí? A primeira reação que você teve? Foi bastante complicado, porque a gente estava numa certeza que ia conseguir a cidadania, porque todos os documentos eles estavam todos certinho, foi muito tempo de luta para a gente conseguir juntar tudo, foi muitas viagens que a gente precisou fazer, muitos contatos que a gente precisou fazer na Itália, e todo esse esforço aí, a gente tinha praticamente a certeza que ia ser recompensado, né? Infelizmente não foi, por um motivo que eu não concordo de maneira alguma. Até mesmo porque a Itália, ela se principiou aí, né? O ideal da formação da Itália é o nacionalismo em cima do Estado. A nação é os costumes, a nação é a cultura. Meu avô, ele sempre falou italiano, ele sempre serviu no exército italiano, ele sempre foi visto como italiano. É um absurdo ele pensar o meu avô um austro-húngaro. Nem a minha cara é de austro-húngaro, né, Desidério? Toda a cultura italiana e de repente você... É isso aí. Legal, muito obrigado. Agora então é o Renato, né? Renato. Vamos lá, Renato. E você, como é que aguentou aí receber essa notícia? Tá com áudio? Áudio? Liga o teu... No mudo, Renato. Aí, Desculpa, eu estava com o microfone mudo aqui. Exato. Sem problema. Vai lá. Beleza. Boa noite, então, Desidério e todo mundo. Então, eu recebi também com muito susto, assim, essa negativa, né? Porque ali já comentou que não era só o nosso avô que era italiano. A nossa avó, a avó Angelina, também era.
Então, sempre existiu essa cultura do italiano e falava italiano em casa. A gente sempre escutou até a brincadeira, né? Italiano polenteiro. E essa coisa familiar quente que o italiano tem, né? A gente sempre viu sempre viveu isso com os nossos avós, essa questão italiana. E eu também, no meu caso específico, minha esposa também é descendente de italianos. Então, inclusive, assim, quando eu fui chamado em casamento, a gente foi no restaurante italiano, comer comida italiana, a gente viveu esse momento, você está inserido na nossa cultura, né? E vem agora e diz, não, você não é italiano. Então, e é uma coisa tão estranha, porque, assim, o vô Giovanni, ele tinha 20 dias de nascido quando a região se transformou na Itália, né? Deixou de ser o Império Austro-Húngaro. Então, eu até desconfio que nem ele sabia que ele não era, né, assim, nascido nesse território que já era chamado de Itália durante o nascimento dele. Porque isso nunca foi falado na família. Todo mundo sempre se identificou como italiano e mantém, assim, essas raízes no dia a dia da cultura italiana. Junta domingo para almoçar, todo mundo come comida italiana. Então, essa negativa assustou a gente, né? Assim, mesmo que a gente não consiga da parte documental, a gente vai continuar, né? Nós vamos continuar nos considerando italianos. Mas é uma questão assim, a gente vai ver com outros olhos, porque sempre foi uma coisa tão querida, né? A Itália, todos temos vontade de viajar para lá, a Lígia já foi algumas vezes, minha mãe também. E agora a gente estranhou um pouco. Falou, pô, o que é isso? O que será que está acontecendo? Vamos ver, vamos checar a fundo esse assunto, né? Pois é. Vamos ouvir então agora. Obrigado. É isso. Foi essa a minha visão da coisa. Certo. Vamos ouvir então o Armando, o doutor Armando, como é que o advogado recebeu isso e qual é o remédio eventual que tem? Parece que já existe algum pronunciamento até na Corte de Veneza, porque esse processo, obviamente, será, ou não sei como é que se já estão tomando, já entraram com alguma medida, se entrasse, iria para Veneza julgar, não é? Porque é Vêneto, agora com a nova distribuição vai para Veneza, não? Com certeza, Peron. Boa noite, família Bonesso. A gente se comunica aí diariamente, semanalmente. Peron, obrigado pela oportunidade. Bom, como a família explicou, né? A gente recebe essa família aqui na empresa, nosso escritório, muito, muito chateada, muito desiludida, sem saber bem o que fazer, o que não fazer, se existem possibilidades, se não existe. Você sabe, Peron, que na internet, nos grupos, você ouve de tudo, né? Então, fica difícil o que eu posso confiar, no que eu não posso confiar. Então, a doutora Gabriela, se eu não me engano, conversou com a Lígia no início, no primeiro momento, e aí a gente buscou tentar ajudar a família, Peron, primeiro, e a gente segue nesse step ainda, né, nesse passo ainda, perante o consulado de São Paulo mesmo, tá? Vale lembrar aqui, se você me permite, fazer uma recapitulação, porque além dessa situação... Fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma recapitulação rapidamente. A ideia é exatamente porque parece que são inúmeros processos que esse consulado já negou, né? Em função disso, essa novidade que começou a surgir aí, que inclusive quem primeiro denunciou foi o Tadoni, né? Que está nos acompanhando aqui, né? É bom isso bem colocado, doutor. Vamos fazer essa explanação toda. Saúdo também o Daniel Tadoni por estar acompanhando. Admiro muito o trabalho dele, sempre que posso também estou acompanhando o trabalho dele. Mas eu queria também, Peron, fazer um recapitulamento aqui da seguinte situação, né? O processo da família foi protocolado no mês 10 de 2022, tá? Então, nós estamos falando aí de outubro de 2022. E eles receberam o pré-aviso no dia 17/1 de 2023. Então, aí, alguns meses depois. Porém, esse pré-aviso foi assinado pelo consulado no dia 10/1. Então, houve aí um período de 7 dias entre o consulado assinar esse documento e a família receber pelo correio, tá? Nesse pré-aviso dizia que eles tinham 10 dias para emitir uma resposta das observações. Então, prontamente a família entrou em contato com a Rotuno, a doutora Gabriela, junto com a nossa equipe jurídica aqui, formulou uma resposta, com o apoio, inclusive, do nosso escritório de Roma, o escritório da Rotuno de Roma, nossos advogados associados em Roma, e a gente respondeu esse pré-aviso, tanto por PEC como por carta, né, com a R, no dia 27/1, portanto, dentro dos 10 dias sugeridos ali, oferecidos pelo próprio consulado. Para nossa surpresa, a família recebe
Peron, do Consulado de São Paulo, a rejeição do processo deles no dia 2 de fevereiro, e a data de assinatura pelo consulado dessa carta é do dia 24/1. Ou seja, o consulado formulou a carta antes do prazo dado por eles mesmos, que seria de 10 dias, para que a família pudesse apresentar as observações. Tá? Em contato com a família, é curioso. Em contato com a família, nós dissemos, bom, como a gente enviou as observações, vamos esperar 30 dias desse envio das observações, ainda que a gente tenha recebido essa negativa. No silêncio desses 30 dias, a gente manda, então, Peron, uma difida, né, uma nova PEC, uma nova PEC no dia 2 de março e, então, uma difida no dia 17 de março, expondo pela última vez toda essa situação, não só falando da parte técnica do italiano, se nasceu antes ou depois da Itália, mas primeiro essa parte de datas. As observações enviadas pela família nem tinham sido consideradas até esse momento. Tá? E a família recebe a comunicação no dia 3/4, datada lá de 27/3, é a terceira comunicação que o consulado faz com a família, que eles recebem, então, no dia 3/4, datada de dia 27/3, que muito provavelmente é em resposta a essa difida que nós fizemos no dia 17, não temos como afirmar, porque a resposta não veio direto para o nosso escritório, foi direto para a família. Só que nessa última comunicação, Peron, o curioso é que eles pedem todas as certidões, partindo de um dante causa italiano, insistindo, então, que o Giovanni Bonesso, quando nasceu em Marcon, a Marcon não pertencia à Itália. Mas é curioso que aqui eles pedem todos os documentos, como se a família tivesse que encontrar um outro italiano para aproveitar aquela data ali, aquele protocolo, e fazer o processo. Bom, a gente, então... E aí eu faço o gancho com o que você me perguntou da sentença de Veneza. Essa sentença de Veneza que o nosso escritório, o escritório da Rotuno de Roma, consegue, ela é datada de dia 31 de março de 2023. E aí a gente responde, então, no dia 6/4, aqui, até o Renato é com quem eu mais converso, o Renato, e aí nós mandamos direto pela família, por PEC e sempre por carta também, o Renato tem todas as evidências do envio da carta com AR, uma nova resposta, explicando novamente tudo que a gente já tinha explicado antes, né, todas as observações, e você introduziu muito bem, da questão de Viena, da questão do plebiscito e da questão de que o italiano, apesar sim de ter nascido poucos dias antes da unificação, estava presente na Itália no momento da unificação e depois, já que ele casa na Itália, quando a Itália já é Itália. A família tem, inclusive, Peron, a lista de leva do italiano. Então, esse cidadão que o consulado diz não ser italiano prestou serviço militar na Itália, entendeu? Então, é curioso isso. Então, a gente manda novamente essa carta com a diferença com as observações, que a gente inclui a sentença de dia 31/3 de um caso análogo. E é esse caso, Peron, que foi sentenciado pela juíza Giuseppina Zito, tá? No dia 31/3 de 2023, sempre no Tribunal de Veneza. E aqui, antes de continuar esse caso análogo, eu faço uma observação, que nos comunicados que a família recebe do consulado, eles dizem que a gente poderia recorrer no Tribunal Administrativo do Lácio. E a gente explicou para a família que é estranho que o consulado diga isso, porque processos de cidadania na Itália, ele tem jurisdição exclusiva dos tribunais ordinários. Então, como é que a gente pode recorrer no tribunal administrativo, sendo que cidadania seria um tribunal ordinário? Tanto que uma possível solução, a gente não chegou nisso ainda, seria protocolar, como você mesmo bem disse, no tribunal de Veneza, já que nós estamos falando de Marcon, não no tribunal do Lácio, como indica o consulado de São Paulo. Mas encaminho aqui também, para não me alongar muito, o caso análogo, né? Esse dante causa desse caso análogo, ele nasce em Gazzo, em Padova, no dia 30/10 de 1848. E se casa, sempre em Gazzo, no dia 1 de fevereiro de 1875. Então, veja que é um caso bem análogo. Ele nasce antes da unificação, aqui no caso, bem antes, né? Bem a gente está falando aí de 1866, no caso do Vêneto, né? E aqui ele nasce em 1848. Quer dizer, mas, quase, assim como no quase caso... 20 anos antes, Exato. Mas assim como no caso dos Bonesso, ele se casa em 1875, ou seja, após a unificação ali do Vêneto na Itália, né? O Ministério, e aí entra uma parte curiosa, Peron, o manual do Ministério do Interior, que a gente se pauta muito, né, para poder fundamentar os nossos processos, ele menciona que o único obstáculo de um italiano nascido antes da unificação do Reino da Itália, antes da unificação, né, dos estados pré-unitários para o reino, se esse italiano essa pessoa tiver falecido antes dessa unificação.
a imigração, perante ao documento do Ministério, não é um problema, tá? Então, eu queria deixar esse caso aqui, e nós vamos puxar ele daqui a pouco. Então, o Ministério se constitui, nesse caso análogo, mas não se opõe ao pedido. Inclusive, eles nem comparecem na audiência. Isso é bem curioso, porque se o entendimento fosse fosse igual, né, entre todos fosse um entendimento comum, eles teriam ali promovido uma defesa contra o nosso pedido, alegando isso. Eles não fazem, tá? E o juiz, ele indica bem que o único limite para a transmissão paterna seria a morte, né, dessa pessoa, como eu tinha dito, antes de 17 de março de 1861, ou, no caso do Vêneto, 19 de outubro de 1866. E esse juiz tem uma interpretação um pouquinho diferente, Peron, desse manual do Ministério, porque ele diz, na interpretação dele, que o italiano deveria estar vivo e residente na Itália durante a unificação, enquanto o documento do Ministério diz que bastaria estar vivo, não precisaria estar na Itália. Porém, ainda com essa interpretação, vamos pôr assim, ainda mais restritiva desse juiz, que ele obriga que a pessoa estivesse na Itália, essa decisão atenderia tanto esse caso, né, o análogo que eu estou falando, como também o caso da família Bonesso. E se precisar, Peron, estar às ordens, eu consigo lhe passar essa sentença e, enfim, a gente apaga os dados sensíveis das pessoas, né, por uma questão de LGPD, e para que esteja bem lícito, bem claro o que eu estou falando. A interpretação da rotunda, a interpretação do nosso corpo jurídico, tanto no Brasil como em Roma, Peron, é essa que eu explanei, e é essa que a família entende, e isso não é nenhuma invenção, é essa que o Ministério expõe para a gente, tá? O italiano deles nasceu, não era Itália, isso é verdade, todo mundo está de acordo. Porém, ele se casa, ele participa do serviço militar, ele serve o serviço militar italiano, e só depois ele migra para o Brasil. Não há outra cidadania com a qual ele poderia ter imigrado, senão a italiana. Ou então nós estamos assumindo que a Itália tinha uma pessoa apátrida morando, fazendo serviço militar, casando em seu território, o que não faz o menor sentido juridicamente falando. Então, basicamente, é esse resumo que eu gostaria de fazer, tanto da situação da comunicação entre o consulado e a família, que não houve um respeito ali das datas e tudo mais, como da questão da matéria em si, do pedido que foi aí rejeitado, e agora eles voltaram atrás, mas que não tem fundamentação em decisões precedentes, nem nada do tipo. Doutora Armando, eu apenas preciso considerar aqui que aquela espécie, quase uma brincadeira que fizemos, quer dizer, austro-hungárico, eu não sou austro-hungárico, não tem nada a ver com qualquer preconceito contra outras nacionalidades. É apenas estamos centrados na discussão de que as pessoas nasceram na Itália, no Vêneto, em Veneza, próximo de Veneza, né? E que não teria outra nacionalidade. Quer dizer, não há nenhum tipo de preconceito ou expressão de menosprezo ou qualquer outra nacionalidade, né? Vamos deixar bem claro isso, porque muitas vezes as pessoas podem entender diversamente daquilo que a gente pretendeu ou disse, né? Bem, doutora, eu só queria lhe perguntar, claro. Vocês interpelaram o consulado e tal, vocês obtiveram algum tipo de resposta depois ou não? Então, Peron, nós, como escritório de advocacia, que estamos representando com procurações devidamente assinadas, representando a família Bonesso, não tivemos nenhum retorno formal, tá? O único retorno que a gente supõe que tem ocorrido devido às nossas ações de difida, nossas ações de contato com o consulado, é essa última comunicação que a família recebe pelos Correios no dia 3 de abril, desculpem, no qual eles, apesar de terem negado lá em março o processo, cancelam aquela rejeição, reabrem o processo para a família, pedindo que eles enviem, então, a documentação novamente, mas insistindo na questão de que Giovanni Bonesso não é italiano, então eles teriam que achar um outro italiano na árvore genealógica para poder quase que aproveitar aquele protocolo. A gente interpreta desta forma. Mas a gente, para nós, na nossa PEC, nosso escritório de Roma, nosso escritório no Brasil, nosso escritório em Roma, não recebeu nenhuma resposta formal do consulado.
por acompanhar as redes sociais, por acompanhar a revista Insieme, a gente sabe que o Daniel Tadoni está envolvido não só nesse caso, como em outros análogos, e ele teve uma resposta, né, do cônsul. Então, eu posso dizer que a nossa resposta é a resposta do que o Tadoni teria recebido. Não foi para nós, mas a gente entende que seria aquela resposta, que eles estão aguardando o Ministério se pronunciar para poder entender. Agora, fica também um pouco sem prazo, né? A família já esperou 12 anos. Quer dizer, se o Ministério demorar mais 2 anos, a gente segura essa família por 2 anos, e os sonhos ali, à vontade, o direito adquirido do nascimento tem que esperar, uma questão que não tem pé nem cabeça. É uma pena, não sei se o Tadoni continua nos ouvindo, mas era importante até nós ouvirmos, eu vou passar o link para ele, se ele puder e quiser entrar, porque a resposta que ele recebeu foi bastante evasiva e mais ou menos dá a entender de que esse é um procedimento que não é apenas do Consulado de São Paulo, é alguma orientação que parece que viria de Roma. Quer dizer, o obstrucionismo consular, ele é estaria bem mais... o trombone é bem maior aí, quer dizer, a coisa seria, daqui a pouco poderemos ter esse tipo de entendimento em outros consulados e etc tal, ou até como um advogado que eu entrevistei na semana passada sugeriu, que estaria nascendo uma nova tese da avocatura do Estado italiano em cima dessa questão, como foi o problema da grande naturalização. Quer dizer, na verdade, se resume no mesmo e sempre argumento de que nós somos muitos, que somos demais, e etc e tal, né? Ok. Não sei se o Tadoni... bom, tudo bem. Vamos aguardar, dar tempo ao tempo. Eu só queria perguntar ali... vocês no escritório têm conhecimento de outros casos que possa se enquadrar nessa história? Porque o Tadoni vai entrar, então vamos ouvi-lo. Seja bem-vindo, Tadoni. Vamos lá. Seja bem-vindo, Tadoni. Não me ouvem, né? Não, estamos te ouvindo já, pode falar. Pego desprevenido. Não, foi ótimo você ter podido entrar, porque ele estava falando exatamente da resposta que o consulado para eles não deu nenhuma. E para você que interpelou ele, nós publicamos essa sua interpelação, ele deu eu estava explicando que foi uma resposta evasiva. O fato não evoluiu, né? Você não tem outro tipo de informação em cima disso? Como é que é? Não, foi só aquela comunicação. Deixa eu trocar aqui para o meu fone de ouvido. Vocês continuam me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Que agora eu estou aqui no fone de ouvido. Não, foi só aquela resposta que eu chamo de interlocutória, que foi enviado por e-mail, né? Uhum. Que ele disse que iria consultar Roma. Que foi aí que eu te disse isso até aí para você da Insieme, que ou foi uma invenção de alguém, né? Às vezes de um funcionário, às vezes de um chefe de setor, e o cônsul nem ficou sabendo, né? Uhum. Não acredito que seja uma nova interpretação, não creio mesmo que seja, espero que não seja, né? De qualquer maneira, eu estou dando um tempo, né? Obviamente, para o cônsul se inteirar do que houve e aguardar uma posição, embora ele coloque no e-mail de forma implícita que eu não receberei resposta nenhuma, que as famílias serão contatadas. Por isso mesmo que até a própria família Bonesso eu solicitei que me comunicassem assim que recebessem alguma resposta do consulado, né? Então, eu estou aguardando para as 4 famílias que entraram em contato comigo. Eu disse isso, por favor, se o consulado responder, imediatamente me avisem. Já recebi a disponibilidade do vice-presidente do TDE para a América Latina, o Mariano Gassola, que me diz, vamos escrever para o secretário-geral e envolver o ministério. Vamos dar aí 15 dias para o consulado, para que o cônsul possa se inteirar, porque eu acho justo, né? O cônsul também é um cônsul relativamente recente aqui em São Paulo, então também não quero que isso seja necessariamente um embate.
Então, vamos aguardar mais aí uma semana agora, basicamente, e vou solicitar para ele alguma notícia do caso, e caso ele entenda ou não me responder, ou dizer que isso se encontra em águas de bacalhau, como eu chamo, né? Aí nós vamos ver outras medidas de envolver instâncias superiores. Ô, Tadoni, eu só queria considerar o seguinte, você obviamente você entrou de cabeça aí no problema e o CGE já está, inclusive, ciente da questão, provavelmente vai tomar posição, como você diz, etc. Tal. Não seria o caso de nós tentarmos, o CGE, ou sei lá, nós tentarmos reunir, porque até agora ficou no ar. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje à noite que essa decisão é de janeiro ainda. Quer dizer, de lá para cá, quantas pessoas receberam essa negativa, né? Nós não temos ideia de pessoas, de volume de pessoas, né? Então, por isso mesmo que eu disse que não acredito na tese do erro, mesmo porque eu já estou um pouco escaldado ou escolado nessas manobras que os consulados inventam, porque isso acontece em São Paulo, acontece em Brasília, cada um inventa a sua maluquice, eles dizem isso para a pessoa, e o que acontece? Há uma boa parte, eu não sei se é a maioria, né? Se falar a maioria é um pouco leviano da minha parte, mas com certeza uma quantidade significativa de pessoas que recebem esse tipo de carta desiste. Por quê? Porque ela esperou 12 anos. Ela às vezes, correu para fazer alguma coisa, documentação, etc., aí chega lá e recebe uma mensagem dessa, ela não sabe para onde correr. Né? A família Bonesso, ainda bem, está bem assessorada, tem uma empresa que lida com isso, então eles têm como se mexer. Aliás, foi o primeiro caso que eu soube, foi justamente deles, pela Gabriela, que é uma amiga pessoal minha, né, que é a presidente aí, proprietária também da Rotuno, e ela me comunicou, obviamente, como era um caso ainda nesse âmbito, né, eu falei para ela, olha, não tem nem sentido, enfim, ela também já sabia disso, claramente, mas depois outros casos surgiram, né, foram mais 3 casos, e eu tenho absoluta certeza que esses casos devem ser 20, 30, 40, talvez mais de 50, né, e muita gente simplesmente fala, chega, desiste. Aproveitando a deixa que você deu, eu pergunto para a Lígia, ou para, tanto faz, também para a Nathalie, né? Nathalie, vocês são em 10 no processo, no bolo todo. Alguém de vocês vai desistir da parada ou não? Pode falar, abre o microfone. Não, ninguém vai desistir. Todos continuam na briga, porque é um direito nosso, né? E a gente lutou muito por isso e nós vamos continuar lutando muito. Ótimo. A Nathalie também, a Nathalie, né? Também quer falar. Vamos lá, Nathalie. Num primeiro momento, a gente ficou indeciso mesmo, porque a gente já tinha gastado tanto, a gente tinha acabado de gastar 3 mil euros com as taxas consulares. Então, você se pergunta, né? Será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? Mas é lógico também que é um grupo grande, uma parte do grupo meio que falou, que agora, não sei, mas assim, a gente formou essa comissãozinha aqui que vocês estão vendo e falamos, não, nós não vamos desistir, a gente vai até o final e é isso aí. Não vamos desistir, não. Com a permissão de vocês, eu dirigiria outra pergunta para o doutor Armando. Doutor Armando, que remédio jurídico nós teríamos pela frente? Não quero, não que seja o que o senhor está fazendo ou vai fazer, mas qual o quadro? Qual a bateria que nós temos aí jurídica para poder enfrentar essa nova desculpa aí da área consular?
Peron, a argumentação, com relação à argumentação, é aquilo que a gente já trouxe aqui, né? É argumentar que, por enquanto, o que nós temos de informação em mão palpável são os documentos emitidos lá pelo Ministério, o manual, no qual não cria como obstáculo a imigração antes da unificação da Itália, mas a morte daquela pessoa antes da unificação. Portanto, é o documento base que nós temos como utilizar. Além disso, tem uma parte subjetiva que a gente pode alegar, como o pessoal falou, da vivência da família, do idioma dentro da família e tudo mais. Agora, no caso em espécie, o que a gente planeja fazer, até pegando uma resposta rápida, você perguntou se eles iam desistir. Aqui na Rotuno tem alguns casos que é questão de honra, assim. Tem alguns casos que, se a família desistir, eu tenho certeza que vai ficar a gente e o Daniel Tadoni até terminar o processo. Então, nesse ponto, a família pode até desistir, que a gente não vai, porque não é nem só para essa família, mas é uma questão de honra mesmo, né, Daniel? É uma questão de que, para todo mundo que pode passar por essa situação, até que se prove que está errado, até que a Itália decida oficialmente que não pode. Tinha que estar na Itália, tinha que ter nascido durante a Itália unificada, e é outra história. Mas hoje, o que nós faríamos, o Peron? A gente não protocolaria nada no Lazio, tá? A nossa ideia é protocolar um processo, caso o consulado não resolva, diretamente no Tribunal de Veneza, mas ao invés de ser aquele processo tradicional que a gente conhece contra as filas consulares, que obviamente a família foi chamada pela fila, eles teriam que entrar novamente na fila para ser chamado daqui a 10 anos, então não faria sentido nenhum. A gente entraria no Tribunal de Veneza contra essa decisão do consulado e apresentando as sentenças que nós temos análogas e precedentes daquele mesmo tribunal, com a diferença de que os casos normalmente contra a fila, normalmente não, todos os casos contra as filas consulares, o juiz ele isenta o pagamento das despesas da parte do Ministério, caso o Ministério venha a perder. Nesse caso, eu não sei se ele isentaria, porque aí, já repito, nós não estamos indo contra a fila, estamos indo contra uma decisão tirada especificamente daquele consulado, daquela pessoa, como diz o Daniel, ou daquele funcionário, ou enfim, e que está prejudicando a família que já esperou 12 anos. Então, acho que o remédio jurídico seria, no caso do consulado não apresentar a resposta adequada, né, acatando o processo, seria apresentar um processo desse tipo diretamente em Veneza. É a nossa ideia, a nossa estratégia hoje. Ok. Eu diria, isso aí é um coelho tirado da cartola, né, Tadoni? Você tem ideia, Tadoni, de o que representa esse coelhão que eles tiraram da cartola aí no Consulado de São Paulo em termos do público nosso aqui no Brasil, de ítalos descendentes? Por exemplo, nós sabemos que quando surgiu aquela tese da grande naturalização, nós tínhamos mais ou menos uma ideia em função do tempo de chegada aqui do pessoal. Agora tem a ver com a data de nascimento desse pessoal. Você teria uma ideia, mais ou menos, de isso um percentual, vamos dizer, mais ou menos, que atingiria isso? Os pretendentes aí? Em São Paulo, eu acredito que não passe de uns 30% de ascendentes da antecausa que tenham nascido antes de 1861, 1866, no caso dos Vênetos, porque como a imigração em São Paulo foi um pouco posterior daquela do Rio Grande do Sul, da área de Curitiba, Morretes e outros locais do Brasil, a maioria das pessoas em São Paulo é descendente, os Dante Causa são nascidos depois, já durante o reino da Itália mesmo. Então, eu acredito que seja um número reduzido. Esse tipo de interpretação seria uma hecatombe se acontecesse no consulado de Porto Alegre ou no consulado de Curitiba, né? No consulado de Curitiba, pensando nas pessoas descendentes dos italianos ali de Santa Catarina e da área, digamos assim, de Planalto e do Paraná, né? Obviamente, o norte do Paraná tem uma lógica como São Paulo. Então, em São Paulo, eu acredito, se eu tiver chutado um percentual, eu diria 30%. Mas, com certeza, com certeza não, porque todo momento eu disse que talvez, mas, enfim, é que eu estou inclinado com certeza. Isso é uma manobra para fazer com que as pessoas desistam, é fazer a fila andar, né? Uhum. Isso já aconteceu em Brasília, e ainda tem em Brasília. Eu tentei, de alguma forma,
É que Brasília usou umas regras um pouquinho mais difíceis de combater, que elas são regras que eles inventaram e não tem nada escrito sobre o tema. Então, é um pouco mais complicado. São Paulo, essa regra, digamos assim, ela é muito sintosa, porque ela é contrária ao próprio, à própria normativa, ou, digamos assim, a doutrina, entre aspas, do Ministério do Interno. Eu demonstrei isso, inclusive na carta que enviei ao cônsul, que o próprio manual do Ministério do Interno diz o contrário do que o consulado está dizendo. E, na verdade, não precisa de nenhum manual, na verdade, nesse caso. Ou seja, o Armando trouxe isso, e eu digo também, que nos 4 casos apresentados, ou seja, as pessoas se casaram na Itália. Eles se casaram com que nacionalidade? Ou seja, ele nasceu, nesse caso, ele nasceu 2, 3 meses antes da anexação oficial. Ele se casou em 1888, não me lembro agora a data do casamento, né? O pessoal do Consulado de São Paulo acha que o ancestral dessa família, ele vivia com nacionalidade lá em Marcon. Ele era o quê? Paquistanês, ele era do Burundi. Que nacionalidade? As pessoas não eram, obviamente, mais austríacas. É uma coisa tão insana. Olha lá, o Armando se casou em 1892. Ou seja, ele se casa em 1892, ele se apresenta ao exército. Isso é de uma má fé. Ou seja, isso é de um absurdo que não tem, eu nunca vi isso. Em 30 anos que eu vejo com essa coisa de consulado, etc., é uma coisa que eu nunca vi. É um troço tão absurdo que eu não espero mais nada do cônsul a dizer, olha, desculpa, quer dizer, isso eles não vão dizer, mas enfim, ok, pessoal, vamos lá, cadê a documentação? Faz de conta que nada aconteceu e vamos adiante. Porque não tem outra solução nisso, porque isso, se isso se mantiver, nós já estamos falando de má fé. Nós estamos falando de um outro tipo de situação. Nós vamos para um patamar superior. Por que é má fé? Má fé porque é óbvio que o ancestral deles era italiano. E dessas outras 3 famílias e todas as outras que com certeza existem, que foram tocadas, mas infelizmente nós não conseguimos fazer chegar ainda o nosso apelo a essas famílias para que não desistam, né? Então, o que eu vou falar, isso eu vou me comprometo, ou seja, eu vou falar, quando eu estiver em Roma, no TDE, eu vou querer falar sobre isso, porque o consulado tem o dever de dizer quantas pessoas foram negadas e ir atrás de todo mundo para apresentar a documentação e refazer isso. Não é só de quem entrou em contato, não. Ou seja, tem as pessoas que têm o dever de ir atrás disso, porque é inaceitável uma coisa dessa. Porque isso é ou seja, fora todos os parâmetros, né? Porque ou seja, como é que o lado me diz uma coisa dessa? Ou seja, uma pessoa que se casou na Itália, gente do céu, troço sem pé nem cabeça. Eu até agora, eu estou tão indignado, mas tão indignado. Por isso que não é um erro banal. Isso é feito por funcionário para fazer as pessoas desistirem. E o pior de tudo, sabe qual é? Que as pessoas já pagaram, ou seja, isso é enriquecimento sem causa. Aliás, você diz, os 10 aqui que tiveram negativa já tinham pago a taxa de 300 euros? Sim, todos eles já pagaram a taxa. Ou seja, veja o absurdo 3 mil euros aí porque em Brasília havia lá um chefe da chancelaria consular, ele fazia o seguinte, ele chamava as pessoas e falava, olha, não vai dar por causa disso, inventava qualquer loucura e fazia a pessoa assinar que estava desistindo do pedido, e assina que você está desistindo, que você não pagar, porque se você pagar vai perder o dinheiro. É isso que ele punha na cabeça das pessoas. Então, ele meio que coagia a pessoa a não pagar, e aí a pessoa desistia de tudo, desde o início, desisto da fila. Né? Nesse caso, ou seja, as pessoas já pagaram os 300 euros, já gastaram os documentos, com as apostilas, com as traduções, e o consulado me vem com essa resposta. É uma coisa inacreditável. Ou seja, eu quero entender, ou seja, eu digo, quem pediu isso? Foi o Ministério? Onde está escrito que o Ministério disse isso?
Foi o Ministério que mandou fazer isso? Cadê a comunicação do Ministério? Ah, não foi o Ministério? Então quem foi? Quem inventou isso? Ou seja, foi dentro do consulado. Quem inventou isso? Quem teve essa ideia? Eu quero saber. A documentação de vocês, tanto a Lígia, o Renato, o Tony aí, a Nathalie, vocês quando entregaram a documentação, aliás, quando vocês se inscreveram na fila, vocês já deram uma prévia da documentação de vocês, não é? Já tinham dado ou não? Isso ali já pode responder que ela que iniciou todo o processo. O resumo do que eu queria saber é deixar claro para nossos ouvintes também, os que estão nos seguindo, é o seguinte: vocês entraram na fila e o consulado tinha conhecimento já, quando vocês entraram na fila, por exemplo, que vocês estavam lá na pré-unificação lá, isto é, não eram italianos como eles entendem? Então, quando nós colocamos o nome na fila, nós colocamos o nome do nosso antepassado e da onde ele tinha nascido. Isso foi colocado. A data de nascimento também. E a data de nascimento Certo. também. Então. E depois disso, nunca ninguém falou nada com a gente sobre onde nasceu, a data que nasceu. Isso foi falado agora, depois que a gente pagou a taxa, entregou toda a documentação. Depois desses quase 14 anos que foi falado isso daí pra gente. Veja só, Tadoni, aqui quando você fala do Vêneto, tu está falando de alguma coisa que vai além daquela data da unificação da Itália. O pessoal, como estão alegando ali, vem depois, sei lá, quantos anos depois, exatamente? 86... Não. São 5 anos. São 5 anos. 5 anos, quer dizer, a unificação aconteceu em 61 e a anexação do Vêneto foi depois. E isso, veja só, isso é algo bem arquitetado. Por quê? Porque no caso deles, eles conseguiram pescar alguém que nasceu meses antes da anexação formal. Isso. Tá? Ou seja, meses antes da anexação formal. Ou seja, você imagine só, lá em Marcon, segundo o consulado, 20 dias antes, aí o Renato está dizendo, 20 dias antes da anexação formal, que acho que foi em outubro de 66, o consulado foi pescar esse negócio. Vocês imaginem só que lá em Marcon, toda a população de Marcon, né, ou seja, ali em 1870 não tinha nenhum italiano lá, viu? Só os bebezinhos. Porque todos os adultos não eram italianos em Marcon. Em 1870, só bebezinho era italiano em Marcon, bebê nascido. Porque toda a população era de austríacos. Vocês não sabiam disso. Olha só, o consulado está nos ensinando a história da Itália. Ou seja, aqui não só em Marcon, no Vêneto todo. Ou seja, não tinha, ou seja, os perfeitos, todo mundo no Vêneto não era italiano, porque nasceu antes da unificação. Olha a insanidade. É um troço absurdo. Essa questão, por exemplo, de que quando entrou na fila, já haviam informado de causa, é uma outra questão. Mas tem mais. No site do consulado, onde é que está explicando essa regra? Agora. Cadê essa regra no site do consulado? Cadê essa regra no site de Curitiba? Cadê essa regra no consulado de Filadélfia? Cadê essa regra no consulado de Buenos Aires? Cadê essa regra no consulado de Sydney? É regra ou não é regra? Eu entendo o cônsul geral, porque acho de fato que ele não sabia. Então, ele naturalmente fez a resposta padrão, que é: estou verificando com Roma, porque eles respondem isso para... Entendeu? Mas, assim, eu já digo isso publicamente. Eu quero saber os responsáveis por isso. De onde saiu isso? E se o Ministério mandou alguma coisa, é mais grave ainda. E a gente tem que arregimentar todos os batalhões. Porque é o Ministério que está mandando uma mensagem que soubesse. Aí isso torna um problema da comunidade italiana mundial. Agora, se for dentro do consulado de São Paulo, quem é que teve essa ideia? Eu preciso saber. Por quê? Porque, tudo bem, foi um erro,
Então, me convoque todo mundo que recebeu esse refúgio e deveria ser feita uma desculpa pública. Se acontecer, pelo menos reconvocar todo mundo, ok, foi um erro, vamos passar uma borracha nisso e vamos adiante. Mas que tudo isso é de uma insanidade, ou seja, não é possível isso, né? E eu fico muito chateado porque é uma clara demonstração que as pessoas estão lá, é uma fábrica de obstáculos, né? Então, é muito ruim. O Armando quer falar, por favor, Armando. Pode deitar. Só contribuindo com o que o Daniel disse, a experiência que nós temos aqui na Rotuno, com recursos feitos ao Consulado de São Paulo, é que, como o Daniel disse, eles realmente não fazem pedido de desculpa, eles simplesmente fingem, passam que nada aconteceu. Eles, como se aquela rejeição nunca tivesse acontecido, eles vão convocar a família para ir lá colocar os dedos, ou de repente entregar algum documento que seja pendente ali de RG, alguma coisa, algum registro específico para já cadastrar o AIRE, né? Quando a pessoa faz pelo consulado, já sai com o AIRE cadastrado bonitinho. A gente não tem a ver com esse caso, a gente tem recursos feitos para cidadanias negadas quando o italiano se naturalizou, mas ele teria se naturalizado ali após o nascimento dos filhos. Então, quando o filho nasceu, ele ainda era italiano, o consulado negou, a gente fez recursos e o cliente foi ao consulado e hoje tem passaporte na mão, tudo certinho, porque a regra diz que, né, o italiano não pode ter se naturalizado antes do nascimento. Quem se naturalizou perdeu a cidadania italiana, óbvio que isso antes de 1992, né, mas vamos considerar que nós estamos lá em 1900, 1910, 20, 30. O italiano se naturalizou antes do nascimento do filho, não passa a cidadania italiana para o filho, mas se ele se naturaliza após o nascimento, aquele filho menor ali, como diz a italiana, quando maior, deveria, por livre e espontânea vontade, também declarar que gostaria de ser brasileiro. Não o tendo feito, ele é, portanto, italiano e tendo nascido após 1912, ele é italiano e brasileiro. Então, já tivemos vitórias nesse sentido. A doutora Gabriela, ela pega esses casos que ela vê que é injustiça, sabe? Mas o sentimento que a doutora Gabriela tem é muito parecido com o do Daniel, no sentido de tudo bem que é trabalho, mas é injusto, é uma coisa absurda, é uma coisa que não tem, mas puxa, teve um caso que interpretou de um jeito, o caso interpretou de outro, é uma loteria, não, simplesmente não tem precedente. Então, criando uma coisa que se a gente abaixar a cabeça, como o Daniel mesmo disse, isso vai cair no Ministério e pode virar uma tese. Daniel, eu acho que não deve ter nenhuma informação do Ministério, porque como eu estava explicando pro Peron e apresentando aqui, nós temos uma sentença de 31 de março desse ano agora, 18 dias atrás, que o Ministério nem se constituiu no caso, mas nem compareceu à audiência em Veneza. Um caso exatamente igual. Se fosse o entendimento do Ministério, eles teriam apresentado a defesa, teriam apresentado um recurso, eventualmente, nesse caso. Não o tendo feito, eu acredito que o Ministério não deva estar por trás desse... Doutor Armando, né, doutor Armando, não pode ser até uma tática, porque na questão da grande naturalização, eles começaram a receber causas ali, 12 até 20 mil euros de vamos dizer, uma multa, né, entre aspas, né, das custas ali e tal, né? E, de repente, podem estar até fazendo um teste sem aparecer. Quer dizer, é sintomática a resposta que o cônsul deu para o Tadoni. Quer dizer, ele diz, eu vou consultar vou consultar Roma, né? Então, quer dizer, ele deu a entender que a decisão não é dele, é uma orientação de cima. Agora, que tática que é essa? Esse que é o negócio. Essa que é a grande questão, Pedro. Você descobrir, conta pra gente. Exato. Vamos fazer o seguinte, eu deixo o doutor Armando e o Tadoni por último ali, vamos fazer o Tony ali. Tony, vamos começar nossas considerações finais aí. Você ouviu quieto até agora, falou pouco, o que você diz aí para nós ir encerrando essa entrevista? Eu compartilho do sentimento do Daniel, do Armando, de todos, né? Eu achei um completo absurdo negar a cidadania por conta de 20 dias de nascimento, sendo que aquela região nunca teve uma cultura austríaca, aquela região sempre teve uma cultura, sempre se falou italiano, os costumes alimentares eram italianos, vestimentas, a própria religião, né? A Áustria depois ela passou ali pela
muito mais forte pela Reforma Protestante, enquanto a região da Itália, de Veneza, ela sempre se manteve muito forte com o catolicismo. Acho que essa cultura austríaca eu carrego nada praticamente, porque todas as histórias que eu escutei falar desde pequenininho é que somos italianos, os Bonesso Polentero. E eu compartilho disso, acho um absurdo o consulado vir com uma desculpa dessa, completamente esfarrapada, de falar que por conta aqui de 20 dias não é italiano. Principalmente tendo servido a pátria italiana, principalmente tendo lutado no exército italiano, se casado na Itália, completamente sem pé nem cabeça, igual o doutor Daniel falou. Estamos bastante decepcionados, mas ao mesmo tempo a gente está bastante esperançoso, porque eu acredito que não se sustenta essa desculpa que eles deram, essa desculpa esfarrapada. Eu acho que vamos acabar conseguindo aí a nossa cidadania. Gostaria de agradecer muito aí, Desidério, pelo espaço que você está dando, porque quanto mais visibilidade esse caso ter, mais preocupação, né? Mais chance da gente ter, mais chance da gente ser visto, mais chance do nosso caso ser discutido. Eu acho muito importante esse espaço da mídia, porque ele acaba forçando um pouco as coisas a caminhar um pouco mais rápido. Porque se ninguém fala sobre isso também, o negócio acaba sendo esquecido e joga prazo atrás de prazo e acaba enrolando muita gente. E você sabe como é que é a justiça, né? Esse caso poderia ir, se não tiver nenhuma visibilidade, esse caso pode ficar enrolado por muitos anos aí, se não houver essa pressão. Então, acho muito importante esse espaço que você abriu para a gente. Quero agradecer muito você, muito ao doutor Armando, muito ao Daniel aí, a todos que estão ouvindo a gente. Muito obrigado. Ok, Tony. Só lembrando que isso aí é mais um coelho só. É só mais um coelho. Faz 30 anos que nós estamos aí no trecho e é mais um coelho só. É isso aí. Vamos lá, o Renato, né? Renato, você? Beleza. Bom, eu só queria reforçar que eu tenho conversado muito com o Armando, mas eu tenho sido assim o porta-voz da Lígia e da Natália, que elas começaram esse processo aí muito antes. Até lá, elas estão engajadas com isso há muito tempo, né? Investindo bastante esforço. Aí eu e o Tony, a gente fica mais dando um apoio, né? E legal. E como o Daniel mencionou, talvez esse seja um erro operacional do próprio consulado, né? Eu não descarto essa possibilidade, porque com a pandemia da Covid, a Itália sofreu muito. Possivelmente isso teve consequências no consulado, tudo ficou fechado. E teve uma demanda. Então, eu ainda tenho um fio de esperança que não haja nenhum tipo de má-fé ou de jogada nisso. Talvez tenha sido um erro. Eles erraram feio no prazo da primeira carta, dizendo que a gente não tinha respondido. Enfim, foi claramente muito errado, a um ponto que eu acho que não é... Eu acho que foi sem querer. Eu torço para isso. E se essa for a tese, eles vão perceber esse erro claramente cometido, aí a gente vai conseguir nossa cidadania. Então, eu também estou igual ao Tony, estou triste aí com a situação atual, porém isso aí não tira nem um pouco da força aí que nós, como família, temos para continuar indo atrás, e a gente vai conseguir até, seja no Brasil, seja na Itália, a gente não vai parar aí por qualquer negativa simples aí, principalmente se não for muito bem fundamentado, que é o caso dessa daí, né? O fundamento é meio extremamente questionável, né? Se não é criativo, como diz o Tadoni, um coelho da cartola. Então essa é a minha visão hoje do processo e me mantenho bastante esperançoso. Obrigado. E agradeço Obrigado, também a todos os envolvidos. Armando, Tony, Natália, Lígia, agradeço a todos. Tá, obrigado, Renato. Obrigado. Vamos então a Lígia. O que a Lígia disse? Eu agradeço esse espaço para a gente estar expondo bem o nosso caso aí, né? Está acontecendo. E venho falar que a comunicação com o consulado sempre foi muito difícil. Porque nós entramos na fila em 2009, eu sempre tive que acompanhar, a cada ano, pesquisando as listas, procurando. Tanto é que a convocação chegou no meu lixo eletrônico, para ter uma ideia. Foi, assim, muita sorte de ter achado essa convocação
eles mandaram a convocação no dia 9 de setembro para a gente apresentar a documentação no dia 12 de outubro. Só que como tinha muito tempo, a gente estava com tudo preparado, né? Mas, assim, a comunicação sempre foi muito difícil com o consulado. Eu espero também que seja um funcionário que tenha errado e tenho muita esperança que isso tudo dá certo e que muitas outras pessoas, nós estamos compartilhando também com muita gente, para quem tem o caso parecido, para procurar ajuda e não desistir de forma alguma. E muito obrigada a todos. Até mais. Obrigado, Lígia. Vamos lá, então, agora ouvir a Nathalie. Sim. Como a Lígia, como o Tony e o Renato, eu também sigo na esperança de que tudo vai se resolver aqui na sede do consulado. Espero que seja um erro deles e digo que essa oportunidade que a gente está tendo hoje, esse apoio do Daniel, o doutor Armando com a doutora Gabriela, estão sendo fundamentais, o seu convite, notadamente, está sendo fundamental para a gente conseguir isso aqui no Consulado de São Paulo. Tá? E muito obrigada mais uma vez e que tudo dê certo para a gente. Tudo bem, obrigado, Nathalie. Vamos ouvir o doutor Armando. Vamos deixar o Tadoni para falar pelo fim, porque ele tem que fazer depois a lição de casa, né? Ele vai levar para Roma essas broncas todas, né? Vamos lá, doutor. Peron, gostaria de agradecer o espaço, o convite, sempre às ordens, família Bonesso, pela confiança aqui no trabalho da Rotuno, no trabalho da doutora Gabriela, na equipe dela, do qual eu muito orgulhosamente faço parte, Daniel, por todo o suporte, por toda a ajuda, por ter aí se envolvido pessoalmente no caso. Eu finalizo dizendo, né, enfatizando aqui, que a gente aceitou como empresa esse caso, como escritório de advocacia, porque a gente acreditava plenamente que seria uma resolução rápida. A gente mandaria as observações que eles pediram, a gente ajudaria a família a formular essas observações, contando lá a história do plebiscito, contando a história da unificação do Vêneto, e se resolveria. E fomos surpreendidos aí pelo rifiuto primeiro, e aí depois pela carta aceitando, tivemos que evoluir para uma DFID e tudo mais. A Rotuno ela se coloca sempre ao lado dos ítalo-descendentes. Então, desde a época da grande naturalização, aquele problema todo, a gente pegou na mão dos clientes, pegou na mão dos ítalo-descendentes que estavam naquela situação. Com sucesso, vamos conquistando, né? Algumas audiências já foram, outras estão por vir, mas é um processo superado e a gente segue com esses ítalo-descendentes, né? Junto da comunidade ítalo-descendente. A gente agradece novamente a confiança da família Tadoni e a gente está à disposição, Peron, sua, do Daniel, de outras famílias que estejam na mesma situação. A gente conta com a lucidez aí, tanto do Ministério como do Cônsul, né, aqui de São Paulo, para a gente resolver essa situação o quanto antes, sem precisar envolver a parte judicial. Finalizo dessa forma. Obrigado a todos aí. O doutor Armando, só dizer que nós aqui estamos sempre também à disposição para abordar esses temas a serviço dos ítalo-brasileiros, dos interesses dos ítalo-brasileiros, né? Ok? É isso. Vamos lá, Tadoni, por favor, você agora. Bom, queria comentar uma coisa que o Tony disse, e só para trazer um pouco de... Obviamente, ele falou mais com o coração, né? Ou seja, com essa questão de cultura, etc. Isso, do ponto de vista da análise da cidadania, tem valor, infelizmente, zero, né? Ou seja, o fato de ter família de cultura italiana e isso, por exemplo, uma pessoa hoje nascida em Merano, ela pode falar alemão e não saber uma palavra italiana. Ela é de nacionalidade, de cidadania italiana, né? E, como nós bem sabemos, nós podemos ter alguém nascido lá em Nápoles, de um pai albanês, de uma mãe grega, e ele pode dançar tarantela, comer pasta, pizza, não vai ser italiano. E é lá o alemãozão lá de Merano, lá, Deutsch, ele vai ser italiano, porque nacionalidade independe disso, né? Ou seja, a questão da cidadania não tem nenhuma relação com essa questão da cultura, necessariamente, né? E que isso, enfim, tem várias outras considerações que nós poderíamos fazer, mas não é o local.
O fato, nesse caso, não é se são 20 dias. O Dante Causa poderia ter nascido 20 anos antes. Poderia ter nascido em 1846. Ou seja, se o Dante Causa nasceu em 1846, se ele nasceu em 1820, ele morreu em 1874, ou seja, com 50 e poucos anos, ele é italiano. Por quê? Porque ele estava vivo no momento da declaração, da incorporação daquele território ao Reino da Itália, e todo mundo que tinha uma nacionalidade pré-unitária se tornou automaticamente italiano. Isso faz parte da formação do Reino da Itália. Como é que você pode imaginar? É uma coisa tão insana, e eu repito isso. E a palavra é a mesma, isso é uma insanidade. Por quê? Porque ainda tinha milhões de pessoas no Reino da Itália no momento da unificação. Ou seja, como é que alguém no consulado acha que essas milhões de pessoas não eram italianos no momento? Ou seja, o Reino da Itália, ou seja, em 1861, 17 de março de 1861, o Vêneto ainda não fazia parte, mas a grande parte da Itália, em 17 de março de 1861, fazia parte. Por exemplo, meus ancestrais na Sicília, na Calábria, em 17 de março de 1861, eles estavam lá e se tornaram italianos. Eles eram, antes disso, eles tinham a cidadania do Reino das Duas Sicílias. Mas em 17 de março de 1861, todos eles se tornaram italianos. Ou vocês acham que lá na Sicília todo mundo continua com uma cidadania de um país que não existe mais? Oi, Ottadoni, só me perdoe eu te interromper. O rei era italiano? É uma boa pergunta, né? Porque ele também era do interior. Mas não só o rei, todo o aparato burocrático era tudo feito de pessoas nascidas antes, óbvio. É o que eu disse. Só os bebezinhos, logo depois, é que eram italianos. Então, segundo uma interpretação absolutamente sem pé nem cabeça. Então, essa questão da cultura e etc. é algo que a gente leva em consideração em alguns outros momentos. Por exemplo, no caso da Lei 379/2000, a cidadania trentina, bem entre aspas, eu não gosto muito desse título, mas as pessoas reconhecem, essa cidadania, que não é uma cidadania originária, é uma cidadania derivada, uma concessão facilitada de cidadania, ela exige pertencimento ao grupo etnolinguístico italiano. Então, aí sim pode-se falar de cultura e de falar italiano, etc. e tal. Mas no caso em questão, isso não é uma coisa que seja relevante. O relevante é o ancestral deles, em 1866, com 20 dias de idade, ele deixou uma nacionalidade e tomou outra automaticamente, assim como os pais dele e os avós dele, se estivessem vivos, que poderiam ter 90 anos de idade. O bisavô dele, supondo que esse bambino de 20 dias lá, que é o Dante Causa deles, tivesse um bisavô vivo de 90 anos, que tivesse nascido em 1780. Se ele estava vivo naquele dia, ele se tornou italiano. Essa é a história da formação da Itália. Porque é natural, quando você forma um novo Estado, todo mundo que está lá se torna nacional daquele Estado, porque é uma sucessão natural. E a mesma coisa ocorreu no Brasil, ou seja, em 1822, o Brasil só tinha português, em 1823 todo mundo aqui era português, ninguém era brasileiro. É um troço sem pé nem cabeça, né? Ou seja, então, na Itália, em todos os outros países que naturalmente essa formação se deu no século XIX, ocorreu dessa forma, né? Isso, muitas pessoas querem comparar, eu vi comentários, com o caso dos trentinos. Mas o caso do Trentino é outro caso, porque o Reino da Itália já estava estabelecido e o Reino da Itália anexou territórios e houve um tratado sobre a questão da nacionalidade, da cidadania. Então, a história dos trentinos é diferente. Não é igual a esse caso específico, né? Ou seja, não tem absolutamente não guarda nenhuma relação do ponto de vista do resultado. Então, é importante que isso fique claro. Eu agradeço a família por ter aceitado participar. O Peron mesmo sabe, não sei se ele chegou a dizer isso no começo, outras pessoas de outras famílias foram convidadas,
acredito que por algum motivo não quiseram participar, porque as pessoas têm muito medo do consulado, as pessoas se pelam de medo de aparecer, porque elas acham que o consulado vai ter retaliações, né? Então, isso não acontece, né? Assim, não acontece dessa forma. Então, eu agradeço a família que queira aparecer, porque é importante a gente ter um concretude, porque esse tipo de decisão insana afeta a vida das pessoas, né? Ou seja, as pessoas já esperaram 12 anos, as pessoas gastaram dinheiro, gastaram tempo, ou seja, foi um projeto, como a Lígia disse, ou seja, é algo que estava em cima todo ano, que isso, a própria forma como a fila é gerenciada, forma absurda, ou seja, fazer com que as pessoas tenham que ficar toda hora verificando no site como é que está, como é que não está, ou seja, um troço que a pessoa fica para 12 anos, é algo também que, na minha opinião, sabe, é muito difícil. E, caso esse absurdo continue, obviamente, eu farei a minha parte, tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer. E o Armando disse que o pessoal lá, obviamente, as pessoas que eles têm contato, eu espero realmente que seja feito eu duvido, desculpa, Armando, assim, porque eu já sei o que os advogados italianos vão dizer. Caso esse absurdo continue, que eu acho que não vai continuar, mas caso continue, os advogados italianos vão dizer, vamos começar do zero. Pega do documento, que o consulado não vai devolver, além de tudo, tá? Já vou adiantando, vocês vão ter que fazer tudo de novo. Não vai acontecer. Já havia dito para o Renato. Mas o consulado não, como já em outros tantos casos não aconteceu, ou seja, é um disparate total. Mas, enfim, supondo que isso aconteça, vocês vão ter que fazer toda a documentação de novo e os advogados vão dizer, não, entra lá no Tribunal de Veneza, faz de conta que nada aconteceu, não vamos entrar na briga. Isso vai passar em brancas nuvens como todos os outros centenas e centenas de processos. Porque os advogados não querem brigar. E eu já falei isso aqui do Peron, já tratamos disso, infelizmente. Porque eu queria mesmo é que, se o consulado continuasse com isso, um advogado tivesse realmente a vontade de brigar, mas para condenar a pessoa que foi responsável por isso. E quem, obviamente, foi cúmplice dessa decisão absurda. Porque não basta só reconhecer a cidadania da família. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos. Entendeu? Então, eu acho que seria muito interessante que, se acontecesse isso, eu realmente espero e acho que não será necessário, que seja feito dessa forma. Enfim, Armando, vou te passar a palavra, mas, enfim, agradeço o Peron aí por ter me convidado aí de última hora e digo para todos que estiverem nessa mesma situação, quem enviou ainda e-mail para mim, que envie, porque eu vou seguir de perto isso até o fim. Né? Então, espero que daqui a 15 dias, aí, 20 dias, tenhamos uma boa notícia e que isso tenha sido só mais como é que fala? Uma lombada pelo caminho. Obrigado, Tadoni. O Armando, por favor, doutor Armando. Rapidamente, Peron, só para enfatizar, respondendo o que o Daniel falou, e enfatizar, acho que a grande diferencial do nosso escritório aqui, Daniel, o escritório da Rotuno, é que o nosso advogado na Itália é a Gabriela Rotuno, que é a nossa CEO. Então, não dependendo dos advogados tradicionais que a gente conhece, dependendo única e exclusivamente do nosso escritório, pode ter certeza que, conhecendo a doutora Gabriela como eu conheço, nós vamos brigar. Então, nós vamos até o final, como eu disse, não vai ser um processo contra a fila, vai ser um processo em Veneza contra a decisão do consulado. Inclusive pedindo, se for o caso, esperamos que não precise, a condenação às despesas e danos morais, enfim, tudo que a doutora Gabriela julgar que deve ser pedido. Mas pode ter certeza que essa é a estratégia. Obrigado, doutor Armando. Que esse coelho não nos tire o encanto aí pela nossa bela Itália, né? Porque esse coelho não tava no roteiro, né? Obrigado, doutor Armando, obrigado a Natalia, a Lígia, o Antônio, o Renato e o Tadoni também. Os que nos acompanharam, que vão nos acompanhar. Esse vídeo vai ficar nas redes aí, no Facebook, no YouTube, né? E